O ano é 431 a.C. Imagine o mundo grego. Uma tapeçaria de cidades-estado, cada uma ferozmente independente, mas unidas por idioma, cultura e um panteão de deuses compartilhado. Este mundo está prestes a ser consumido por um conflito tão devastador, tão transformador, que seus ecos ressoarão por milênios. A Guerra do Peloponeso. Esta não foi uma guerra de invasão estrangeira, mas uma brutal guerra civil, colocando gregos contra gregos. De um lado estava Atenas, a vibrante democracia, senhora dos mares e campeã da inovação. Do outro, Esparta, uma potência terrestre e organizada, famosa por sua ética guerreira e disciplina inabalável. Sua rivalidade, fervilhando por décadas, estava prestes a explodir. A Guerra do Peloponeso, que durou quase 30 anos, remodelaria a paisagem política da Grécia Antiga. Foi um choque de ideologias, uma luta por domínio e uma tragédia de proporções épicas. Esta é a história dessa guerra, uma guerra que continua a fascinar e nos instruir até hoje. Para entender a Guerra do Peloponeso, devemos primeiro entender seus protagonistas, Atenas e Esparta. Essas duas cidades, embora compartilhassem uma herança grega comum, eram mundos à parte em seus valores, aspirações e modos de vida. Atenas, sob a liderança de Péricles, era um farol de democracia e investigação intelectual. Seus cidadãos participavam diretamente do governo, debatiam filosofia na ágora e se maravilhavam com as peças de Sófocles e Eurípides. A riqueza ateniense, alimentada por seu império marítimo, financiou grandes templos como o Partenon, testemunhos da ambição e do brilho artístico de Atenas. Esparta, em nítido contraste, era uma sociedade militarista, regida por um rígido código de disciplina e abnegação. Desde a infância, os espartanos treinavam para a guerra, suas vidas dedicadas à busca da excelência marcial. Eles valorizavam a força, a obediência e a austeridade acima de tudo. A sociedade espartana, embora carecesse do dinamismo intelectual e artístico de Atenas, era, no entanto, uma força formidável, seu exército o mais temido da Grécia. Essas duas cidades, representando visões tão diferentes da identidade grega, estavam destinadas a colidir. Sua rivalidade não era meramente uma questão de ambição política, era um choque fundamental de valores, um conflito entre dois modos de vida opostos. A Guerra do Peloponeso não eclodiu da noite para o dia. Foi o culminar de décadas de suspeita, rivalidade e tensões crescentes. A faísca que acendeu a conflagração veio em 433 a.C., na distante cidade de Epidamno. Epidamno, uma colônia de Córcira, que por sua vez era uma colônia de Corinto, se envolveu em uma guerra civil. Corinto, aliada a Esparta, interveio de um lado, enquanto Córcira, temendo o domínio coríntio, buscou o apoio ateniense. Atenas, reconhecendo uma oportunidade de enfraquecer Corinto e expandir sua influência, concordou em ajudar. Este conflito aparentemente menor teve consequências de longo alcance. Ele arrastou Atenas e Esparta para uma guerra por procuração, forçando-as a escolher lados em um conflito que expôs as profundas divisões dentro do mundo grego. O palco estava montado para um confronto mais amplo. A Guerra do Peloponeso foi um conflito prolongado e brutal, durando quase 3 décadas e ceifando inúmeras vidas. Foi uma guerra travada em duas frentes, em terra e no mar, com cada lado explorando seus pontos fortes e específicos. Esparta, com seu formidável exército, invadiu a Ática, o território ao redor de Atenas, devastando o campo e esperando atrair os atenienses para uma batalha terrestre decisiva. Atenas, seguindo a estratégia de Péricles, recusou-se a enfrentar os espartanos diretamente, contando com sua poderosa marinha para invadir a costa do Peloponeso e manter suas linhas de suprimentos. A primeira década da guerra, conhecida como a Guerra Arquidâmica, foi marcada por uma série de invasões espartanas e ataques navais atenienses, um impasse extenuante que não aproximou nenhum dos lados da vitória. A guerra se estabeleceu em um ritmo sombrio, pontuado por cercos, escaramuças e atrocidades.
Em 430 a.C., uma peste devastadora atingiu Atenas. Confinados dentro dos muros da cidade, os atenienses eram presas fáceis para a doença, que devastou a população e ceifou a vida de milhares, incluindo o próprio Péricles. A peste foi um ponto de virada na guerra. Ela não apenas enfraqueceu Atenas militarmente, mas também abalou o moral da cidade. Péricles, o arquiteto da estratégia ateniense e um símbolo da grandeza ateniense, sucumbiu à doença em 429 a.C. Sua morte deixou um vazio na liderança ateniense e mergulhou a cidade em um período de incerteza e dúvida. Seção 6. A expedição siciliana, Ubris e seu preço. Em 415 a.C., movida pela ambição e pelo desejo de quebrar o impasse, Atenas embarcou em uma expedição desastrosa à Sicília. O objetivo era conquistar Siracusa, uma poderosa cidade-estado na ilha, e obter o controle de seus recursos. A expedição siciliana, defendida pelo ambicioso, mas imprudente, Alcibíades, provou ser um erro colossal. A frota e o exército atenienses, embora vastos, estavam mal preparados para os desafios de uma campanha na Sicília. A expedição terminou em desastre, com os atenienses sofrendo uma derrota esmagadora nas mãos dos siracusanos e seus aliados espartanos. A derrota em Siracusa marcou um ponto de virada na guerra. Ela destruiu o prestígio ateniense, esgotou seus recursos e encorajou seus inimigos. Seção 7. As muralhas. Caem Atenas, derrotada. Os anos finais da Guerra do Peloponeso viram Atenas lutando para sobreviver. Enfraquecido pela peste, o desastre siciliano e conflitos internos, o outrora poderoso império estava à beira do colapso. Em 405 a.C., o almirante espartano Lisandro, com o apoio financeiro da Pérsia, derrotou decisivamente a frota ateniense em Egospótamos. Essa derrota cortou as linhas de suprimentos de Atenas e deixou a cidade à mercê de seus inimigos. Em 404 a.C., enfrentando a fome e a derrota, Atenas se rendeu. Os espartanos, ansiosos para apagar o poder ateniense para sempre, impuseram termos severos. As muralhas atenienses foram derrubadas, sua frota entregue e seu império dissolvido. Atenas, outrora o orgulho da Grécia, foi reduzida a um vassalo espartano. Seção 8. O preço da vitória. Uma Grécia transformada. A Guerra do Peloponeso terminou com uma vitória espartana, mas foi uma vitória de Pirro, que teve um custo terrível. A guerra havia devastado a Grécia, dizimando sua população, destruindo sua infraestrutura e envenenando seu clima político. Esparta, embora vitoriosa, se mostrou incapaz de preencher o vácuo de poder deixado pela queda de Atenas. A hegemonia espartana durou pouco e foi marcada pela brutalidade e instabilidade. A guerra deixou a Grécia fraca e dividida, abrindo caminho para sua eventual conquista por Filipe II da Macedônia, no século IV a.C. Seção 9. Ecos da Guerra do Peloponeso. Lições para os dias de hoje. A Guerra do Peloponeso, embora um evento distante, continua a ressoar conosco hoje. Ela permanece como um conto de advertência sobre as consequências devastadoras da ubris, os perigos do extremismo político e a atração duradoura do poder. As lições da guerra são tão relevantes hoje, quanto eram na Grécia Antiga, que força sem compaixão é tirania, que a democracia é frágil e requer vigilância constante, e que mesmo os conflitos mais amargos devem eventualmente dar lugar à paz e à reconciliação. A Guerra do Peloponeso, uma tragédia para a Grécia Antiga, serve como um lembrete severo da fragilidade da civilização e da importância duradoura de buscar soluções pacíficas para até mesmo os conflitos mais intratáveis.